Olá Brasília, olá Brasil, olá Alô Brasil. Mais uma edição do seu programa TV Simpol. Hoje recebendo a visita do nosso presidente da ASBRAP, Associação Brasiliense dos Peritos Papiloscopistas, Rodrigo Menezes. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Valdir. Um prazer estar aqui na TV Simpol, um prazer representar a categoria de brilhantes profissionais que são os peritos papiloscopistas. Lembrando que esse vídeo ele está sempre, embora esteja hospedado dentro do nosso canal da TV Simpol, é um vídeo que está numa área virtual e muitas pessoas assistem. Papiloscopista é um nome que às vezes dá um pouquinho de trava-língua, né? Quem são os peritos papiloscopistas e que áreas que eles atuam? Os peritos papiloscopistas são servidores públicos, né? São concursados, são profissionais de nível superior, com expertise técnico-científica da sua área de atuação, que é ligada à identificação humana, né, principalmente. E são profissionais que realizam perícias em locais de crime, realizam perícias em laboratório, identificam cadáveres, realizam perícias para apuração de falsidades ideológicas, perícias de representação facial humana, perícias prosopográficas, e tem um importante papel social também na parte da identificação civil, né? Nós estávamos conversando aqui nos bastidores, eu falei, eu tenho uma filha de 19 anos, vai fazer 20 anos agora, está cursando farmácia na UNB, ela falou que o sonho dela é ser perito papiloscopista e ela é fã daquele programa CSI. Qual a origem da papiloscopia? O que tem a ver a papiloscopia com esse programa de televisão famoso nos Estados Unidos, praticamente em todo o mundo? O CSI e outros programas, essas séries americanas, costumam abordar o tema da investigação como o foco principal da série, né? A papiloscopia tem um papel fundamental na história da ciência forense, né? Na história da perícia como um todo, porque é uma das técnicas mais antigas, né? O início da papiloscopia é do final do século XIX, né? Para você ter ideia, um caso emblemático foi um caso que aconteceu na Argentina em 1892, em que 2 crianças foram encontradas mortas, né? Por conta da papiloscopia, e aí a gente tem a participação também do Juan Vucetich, que atualmente é considerado o pai da papiloscopia. Ele conseguiu comprovar que uma impressão digital ensanguentada, encontrada nesse local do crime, pertencia à mãe das crianças e não a um suspeito a quem a mãe tentava imputar o crime. E esse elemento foi decisivo no contexto da investigação desse caso, para definir que a autoria criminosa de fato era da mãe das crianças, que, confrontada, né, com a prova, terminou por confessar o crime. Rodrigo, aqui em Brasília, praticamente, é possível citar algum caso ou alguns casos onde a importância desse profissional foi crucial para a resolução desse caso? A gente tem participado positivamente, né, em diversos casos aqui de Brasília. Costumo dizer que a grande maioria dos latrocínios, dos crimes contra a vida e dos crimes contra o patrimônio, nós temos uma importância fundamental, né? Dentro de um contexto de investigação, né? Claro que a atuação dos agentes de polícia, dos escrivães de polícia, dos delegados de polícia é fundamental e o nosso trabalho ele vem a somar dentro desse contexto. Um caso que é muito lembrado e foi muito para a mídia local foi o caso da professora do Parque da Cidade. O crime aconteceu na Páscoa de 2013 e ela foi encontrada estrangulada, né, dentro do veículo, do veículo dela. E em questões de poucas horas, né, o material recolhido era uma sacola de ovos de Páscoa. Esse material foi recolhido na perícia no local e levado ao laboratório e por meio de alguns reagentes que nós utilizamos, né, na oportunidade, eu até pretendo fazer algumas demonstrações aqui na nossa entrevista. Vamos assistir daqui a pouco. Uma demonstração semelhante à que foi utilizada nesse caso da professora e conseguimos recuperar esse vestígio papilar, né, nessa sacola plástica e temos um sistema automatizado também que utilizamos, que é muito eficiente, né? Então, dentro de um intervalo de algumas horas, a gente consegue apontar o responsável por aquele vestígio, né? A origem daquele vestígio. Nem sempre é o autor do crime, né?
pode ser um envolvido Claro. com o crime também, né? Mas é uma prova que além de apontar a participação de um indivíduo no local do crime, pode inocentar um indivíduo que esteja sendo acusado injustamente, né? É interessante isso mesmo. Rodrigo, a nossa equipe, ela esteve até o local de trabalho, um dos locais de trabalho de vocês, né? Que além do vamos colocar o QG, vocês trabalham muito na rua, fazendo essas atuações externas, e é muito interessante o público assistir que trabalho maravilhoso que essa equipe fez na área de jornalismo, cobrindo o trabalho, a valorização do profissional papiloscopista. Vamos assistir? Brasília. Complexo da Polícia Civil do Distrito Federal. Nossa equipe foi convidada a entrar no Instituto de Identificação para conhecer o trabalho dos papiloscopistas, profissão importante, mas pouco conhecida. Eu penso que o trabalho que a gente faz ainda é pouco reconhecido, porque talvez seja pouco conhecido. A partir de agora, você vai conhecer como é o trabalho dos papiloscopistas da Polícia Civil do Distrito Federal. Quando um veículo é furtado, tem algum objeto roubado ou é encontrado em um local de crime, é encaminhado para o pátio do Instituto de Criminalística. Após esse momento, nós fazemos as anotações de todos os dados do veículo, coletamos todos os dados e passamos então a fazer a perícia, levantamento papiloscópico. E a partir do momento que o veículo chega aqui para a gente então começa então a jogar o pó químico no veículo, e a partir do momento que surgem os fragmentos digitais, nós coletamos os fragmentos digitais e mandamos para o laboratório para que possa ser escaneado e pesquisado dentro do sistema que é automatizado. Se dentro de um veículo periciado é encontrado um objeto e não pode ser identificado, este objeto é encaminhado para o laboratório de exames papiloscópicos. Muitas ocorrências, o colega que realiza a perícia papiloscópica na cena do crime recolhe vários objetos que são trazidos para o laboratório do Instituto de Identificação para que a gente consiga revelar impressões digitais em diversas situações, em diversas ocorrências. A responsabilidade básica do LEPA é realizar a revelação de impressões digitais nessa superfície. Nós conseguimos obter imagens das impressões digitais que são capturadas nessas diversas superfícies e são processadas pela equipe do Laboratório de Processamento de Imagens Papiloscópicas do Instituto de Identificação. Antes de mostrarmos o banco de dados onde estão guardadas as digitais, vamos conhecer mais uma parte do Instituto de Identificação onde são feitos os documentos RG. Aqui no Distrito Federal existem 9 postos de identificação, assim como da primeira Delegacia de Polícia, e mais 6 unidades no Na Hora. Esse trabalho é muito importante, é feito pelo papiloscopista, se não for pelo próprio, alguém acompanhado por um papiloscopista, supervisionado por ele, e é a base de todo o nosso trabalho, posteriormente, para a pesquisa, se for necessário, para a pesquisa de crime, para a pesquisa de identificação de um cadáver. Se hoje, com a quantidade de papiloscopistas hoje, se não fosse a tecnologia, o II não conseguiria fazer o atendimento à população. Dado o número de aposentadorias e pessoas que se retiraram, né, que foram para outros órgãos, sem essa tecnologia atual, o papiloscopista não trabalharia. Depois de passarmos pelo plantão de crimes contra o patrimônio e contra a vida, e depois de conhecermos também os laboratórios de imagens aqui do Instituto de Identificação da Polícia Civil, chegou a vez de conhecer essa parte onde são identificados por meio de fragmentos de digitais as impressões digitais que estão dentro de um banco de dados. Neste banco de dados estão cadastrados cerca de 3,5 milhões de digitais, que são geradas a partir do documento de registro geral, o RG. E se um fragmento de digital é encontrado no laboratório de imagens papiloscopistas, esse fragmento é enviado ao sistema conhecido como EIFES, Sistema Autônomo de Impressões Digitais, que reconhece as digitais mais parecidas com o fragmento, identificando assim a digital de um suspeito em 7 minutos. Nessa parte do Instituto de Identificação trabalham 12 pesquisadores, um número bem abaixo do necessário, que seria 35 pessoas. Mas com a ajuda da tecnologia e desse avançado sistema de identificação digital, os papiloscopistas têm seu trabalho reconhecido em todo o Brasil, colocando Brasília como a cidade em que mais se reconhece impressões digitais no país, sendo ainda
a segunda no mundo em desvendar crimes. Assim, embora cada atribuição dessa ela é independente, mas a gente procura, na medida do possível, elas se interrelacionarem, tendo em vista que a informação de uma determinada atribuição pode ser bastante útil para a outra atividade, a outra atribuição de uma outra seção, de uma outra divisão. Faz parte ainda do trabalho dos papiloscopistas, dentro do Instituto de Identificação, o Laboratório de Representação Facial Humana, os conhecidos retratos falados. Mostramos para vítimas, começando pelo rosto, depois os olhos, nariz e boca, e mostramos várias imagens e a vítima vai indicando qual aquele que está semelhante, né? E após a elaboração desse retrato falado, é solicitada uma nota, né? Uma escala de 0 a 10. Então, quanto mais próximo de 10, significa que é grande a semelhança em relação ao que foi visualizado. E a tecnologia tem sido uma grande aliada nos reconhecimentos de suspeitos de crime, sendo referência também nessa área. O retrato falado ele era feito alguns anos atrás com a lápis à mão, né? Hoje em dia nós usamos recursos da computação gráfica e para o futuro nós estamos a um projeto do Instituto de Identificação para desenvolver o retrato falado adotando a tecnologia 3D. Onde, utilizando uma impressora 3D, seria impressa a imagem que foi visualizada pela vítima e encaminhada para a delegacia. Ainda ressaltando a importância da tecnologia no trabalho dos papiloscopistas, há uma área de exames posopográficos e arte forense que destina-se a reconhecer suspeitos em imagens gravadas. A gente trabalha basicamente com comparação de imagens da face. Normalmente a gente recebe vídeos, normalmente de locais de crime, onde foram praticados alguns crimes, e a autoridade policial requer que seja determinado se aquela pessoa ostentada no vídeo corresponde a um determinado suspeito. Então, o nosso trabalho ele se divide basicamente na análise métrica da face, que a gente denomina de fotoantropometria. Posteriormente, a gente faz uma análise morfológica da face e, por fim, a gente faz uma análise de sobreposição de imagens. Então, nosso trabalho, ao final, pode concluir pela compatibilidade entre a imagem do suspeito e daquela pessoa ostentada no vídeo, ou não. Ou a gente pode excluir aquela pessoa do rol de suspeitos. A identificação de cadáveres em condições especiais também é um trabalho realizado pelos papiloscopistas. A gente denomina condições especiais os cadáveres putrefeitos, carbonizados, mumificados, ou seja, em condições em que os tecidos, a pele já foi bastante danificada. Então, os diretores resolveram criar esse laboratório para que a gente conseguisse um resultado melhor nesses exames realizados nesses cadáveres em condições tão precárias. O grupo que identifica cadáveres em condições especiais realizou a Operação Anjo da Guarda, em que reconheceu pessoas sepultadas como indigentes de 1994 a 2010. Trazendo alívio às famílias que aguardavam respostas de um parente que havia desaparecido. Então, nós refizemos o levantamento de 1.174 casos, porque quando o corpo, antigamente, que a gente não tinha a ferramenta eletrônica que nós temos hoje para ajudar, a gente tinha que fazer tudo na lupa e no olho mesmo, então a gente não conseguia um resultado tão bom quanto nós conseguimos hoje. Então a gente refez todo esse trabalho de busca, que foram 1.174 casos, e desses 1.174 casos nós conseguimos 54 identificações. E a minha mãe sempre falava para eu ir no ML, para ver, só que assim, eu tinha medo da certeza, entendeu? Até que a certeza veio na minha porta. Bateram na minha porta e perguntaram pelo meu nome, Marcelene Rocha Magalhães. Aí ele foi, me explicou que tinham achado ele, que ele estava morto. Então, às vezes eu até comento com o pessoal aqui que nós trouxemos a vida para essas pessoas novamente. Estavam desaparecidas, famílias não sabiam de nada e a gente chegou até essas famílias com a informação técnico-científica falando, ó, não é a melhor notícia, mas pelo menos vocês vão ter o conforto. O reconhecimento de cadáveres preservados, mortos em condições normais, também é feito pelos papiloscopistas. Todos os cadáveres que dão entrada, eles passam pela perícia papiloscópica. Então, assim que termina a necrópsia, o médico solicita a presença do papiloscopista e o papiloscopista entra na sala, faz a fotografia de frente de perfil,
faz a coleta das impressões digitais e cadastra esse cadáver no sistema. Então, assim que a gente faz a coleta das impressões digitais, imediatamente é feita uma pesquisa datiloscópica, a pesquisa da impressão digital, num sistema online que a gente tem, que é interligado com o sistema EIFES do Instituto de Identificação. Os casos de falsidade ideológica são analisados pela Seção de Codificação e Sistematização de Padrões. Através de um trabalho pericial, né, do papiloscopista lotado aqui na seção, nós respondemos a ofícios provenientes do Ministério Público e da Justiça local e também das unidades policiais aqui da Polícia Civil do Distrito Federal e realizamos confrontos de impressão digital, onde através desse trabalho pericial conseguimos detectar fraudes referentes à falsidade ideológica. Também somos responsáveis pela guarda e o armazenamento, né, de todos os documentos, de todos os processos de identificação civil e identificações criminais também realizados aqui na Polícia Civil de Brasília. Nós conseguimos dar uma resposta rápida, eficiente e eficaz às necessidades, aos anseios que é, no final, o nosso fim, né? É o que a gente busca, é trabalhar pelo público, trabalhar pelo cidadão, trazer conforto e segurança e a sensação de que o crime realmente não compensa. O dia 5 de fevereiro é dedicado ao papiloscopista, que além de desempenharem muito bem as suas atribuições, convivem rotineiramente com circunstâncias de sofrimento extremo, com dor familiar, imagens fortes, mortes violentas, suicídios, dentre outros. E todo esse contexto exige do profissional, acima de tudo, muito equilíbrio psicológico e espiritual. Então, aqui vai nosso muito obrigado. Rodrigo, eu vejo que nós assistimos aqui no filme, vocês trabalham muito com tecnologia. E assim, há alguma pesquisa sendo desenvolvida pelos peritos papiloscopistas? Sim, Valdir. Nós temos um convênio, né, com a Universidade de Brasília. Nós temos, mais especificamente, com a parte da Faculdade de Medicina, né, na área de morfologia, existe uma linha de pesquisa chamada Morfologia Aplicada às Ciências Forenses, né? E alguns projetos de pesquisa vêm sendo desenvolvidos. Mais recentemente temos um vínculo também com o Instituto de Biologia, né, em que novas tecnologias aplicadas a pesquisa aplicada à revelação das impressões, e a gente pode falar em nanopartículas, podemos falar em outros tipos de equipamentos, né, para análises, vêm sendo investigados e avaliada a viabilidade, né, desses novos reagentes no cotidiano da rotina pericial dos peritos papiloscopistas. O Rodrigo é o novo presidente, que eu falo que ele está assumindo a gestão agora, neste ano, da ASBRAP, Associação Brasiliense dos Peritos Papiloscopistas. O que representa eu vou até jogar como desafio, o que representa esse desafio para você e para a sua diretoria, Rodrigo? Bom, a nossa diretoria tem como meta, né, tem como a força motriz a questão da isonomia na perícia, né? Nós temos uma luta que já perdura por décadas no sentido do reconhecimento desses profissionais no rol dos peritos oficiais, né? E é uma luta que é muito aliada à questão do reconhecimento das atribuições de todas as carreiras da Polícia Civil. Hoje o Simpol luta por um reconhecimento legal das atividades como de nível superior e, obviamente, que o reconhecimento das atribuições, né, das atividades desenvolvidas pelos peritos papiloscopistas representa esse reconhecimento como peritos oficiais. Eu posso considerar essa como a principal reivindicação da categoria de vocês? Pode considerar como uma principal reivindicação. Existem outras reivindicações, obviamente, né, mas essa seria o carro-chefe da nossa diretoria. Nós estamos quase no encerramento da nossa entrevista, mas não poderíamos encerrar essa entrevista. Você falou muito na questão da recuperação de vestígios papilares. É possível fazer uma demonstração aqui para a gente? Claro, vamos lá. Então vamos lá, Rodrigo. Bom, pessoal, aqui eu trouxe para fazer uma breve demonstração aqui no estúdio. É uma sacola plástica,
né, que é uma superfície lisa, né, mas uma superfície bastante irregular. Existe um tratamento prévio com esse tipo de material que é feito no laboratório a partir da capela de cianoacrilato, né? Então o vapor da supercola, ele interage com a secreção da pele, né, presente na impressão latente, e aí a gente aplica um corante luminescente e a partir de um comprimento de onda, aqui no caso 455 nanômetros, nós vamos excitar as moléculas do corante, o que vai permitir a visualização dessas impressões. Vamos lá, então eu vou pedir que a luz seja apagada, a luz do estúdio, para a gente ter uma visualização mais eficiente aqui das impressões. Então a gente tem aqui o comprimento de onda referente à luz azul, né, no espectro visível, e para visualizar as impressões a gente precisa utilizar o filtro, né? Então eu vou posicionar o filtro aqui de modo que a câmera consiga captar aqui os vestígios de impressão latente. Então eles estão marcados aqui, né? Acredito que esteja sendo possível visualizar aqui a impressão. Ok? E dessa maneira o vestígio é fotografado, né? E esse material então ele é digitalizado, né? Os pontos característicos são mapeados no computador e é feita pesquisa no nosso sistema EIFES, né? O sistema automatizado para pesquisa de impressões digitais. Muito interessante essa entrevista de hoje, além de repente o público o internauta conhecer o trabalho do papiloscopista, uma apresentação aqui super mais do que especial do nosso presidente da ASBRAP-DF, Rodrigo Menezes. Rodrigo, que nós gostaríamos muito de agradecer a sua presença, as suas considerações finais sobre essa participação no nosso programa TV Simpol, aqui para a Câmera 1. Tá, joia. Eu quero agradecer a oportunidade, a TV Simpol, agradecer ao Valdir. É sempre um prazer poder falar da perícia papiloscópica ou da papiloscopia como uma ciência, né, nos seus diferentes ramos, né. Me sinto muito feliz de poder representar essa categoria de profissionais tão brilhantes, né, como são os nossos colegas. E quero mandar um abraço também para a categoria policial, civil, mandar um abraço para o Gaúcho, presidente do nosso Simpol DF, e agradecer a oportunidade. Até abrindo parênteses dessas suas considerações finais, dando uma de Jô Soares, não querendo te interromper, já te interrompendo, o programa está sendo gravado no dia 5 de fevereiro, em uma quinta-feira. Por que eu citei essa data? Que hoje está sendo comemorado o dia do papiloscopista, não é isso? Perfeitamente. Então a sua mensagem para todos da classe também. Beleza. Hoje, então, é um dia especial para a nossa categoria, é um dia de reflexão, né? Um dia para que relembremos todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo, todo o benefício para a sociedade brasiliense. E é importante a gente destacar que nós na ASBRAP, no Instituto de Identificação, nós estamos muito abertos ao diálogo, a um diálogo construtivo. Nós enxergamos que o projeto de governo do atual governador, né, novo governador Rodrigo Hollenberg, ligado à segurança pública, chamado Pacto pela Vida, ele tem tudo para dar certo, né? E nós queremos sim dar nossa contribuição para o sucesso desse programa. Eu agradeço muito, mas muito mesmo a presença aqui do Rodrigo Menezes. Ele é presidente da Associação Brasiliense de Peritos Papiloscopistas aqui, e em nome com certeza de toda a diretoria do Simpol, as portas do nosso estúdio estão abertas aqui para vocês, para a sua diretoria, para quando você quiser se comunicar com a classe. Agradeço muito mais uma vez a participação aqui para a execução deste programa da Assessoria de Comunicação do Simpol DF, da nossa equipe técnica aqui, ao Davidson e ao Lucas aqui dentro, ao Diego lá fora na mesa, e agradecendo principalmente a você, internauta, que acompanha esse nosso programa até agora. Lembrando que na próxima semana nós temos mais um encontro marcado aqui na sua TV Simpol. Tenham todos um ótimo resto de semana. Segue TV Simpol.